Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo sobre nós, para que sejamos capazes de compreender esta palavra que acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade, a festa da Santíssima Trindade. Durante toda a história do povo de Deus, sempre vinha o questionamento: quem é Deus? Porque se de fato somos criados à sua imagem e semelhança, o coração de cada homem e de cada mulher tem sede de Deus. E tendo sede dele, era necessário conhecê-lo, saber quem ele é. E esse processo de revelação de quem é Deus se dá durante todo o Antigo Testamento e tem a sua plenitude em Cristo Jesus, que nos revela um Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E as leituras que acabamos de ouvir vão nos ajudar neste processo que se deu, em primeiro lugar, na história da salvação, mas ao mesmo tempo que nos alcança aqui, agora, hoje, para que nós também sejamos capazes de compreendermos quem é Deus, nos abrirmos à ação dele, que sempre quer nos alcançar, e colhermos os benefícios desta intimidade que cada um pode ter com este Deus. Então vai ser dentro desta perspectiva que nós vamos compreender a palavra de hoje. E eu gostaria de começar pela primeira leitura, que foi retirada do livro do Êxodo. Qual era o contexto da leitura de hoje? Deus tinha chamado Moisés, confiado a ele as tábuas da lei no Monte Sinai, para que o povo pudesse ser orientado num caminho seguro e chegasse ao seu destino final, que era a terra prometida. Mas depois disso, o que vai acontecer? O povo se revolta contra Moisés e faz um bezerro de ouro e começa a adorar este falso Deus. E aí Moisés fica desesperado, porque era uma grande multidão confiada por Deus a ele. E diante do seu problema, da sua dificuldade, Moisés volta para falar com quem? Com Deus. Então olha o que a leitura nos disse. Naqueles dias, nestes dias que eu acabei de explicar,
Moisés levantou-se quando ainda era noite e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as tábuas de pedra. E naquele momento, há uma manifestação de Deus, que nós chamamos de teofania. Então o texto nos disse que o Senhor quem? O Senhor Deus desceu numa nuvem e permaneceu junto com Moisés, quando Moisés invocou o seu nome. E aqui já vem o primeiro ensinamento da palavra de Deus para cada um nesta manhã. Quando nós nos dispomos a subirmos o nosso monte interior e a invocarmos o nome do Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Como aconteceu com Moisés, diante do problema, da dificuldade que ele enfrentava com o povo. E cada um de nós devemos aprender com a palavra, porque também temos as nossas dificuldades. Passamos por um tempo de grande exigência, como é este da pandemia, e pode ser que diante dos problemas, das dificuldades, nós não tenhamos esta conduta que nos indica a palavra de Deus, de subir o monte e de invocarmos o nome do Senhor, para que Ele venha em auxílio da nossa fraqueza, em auxílio das nossas dificuldades, para que Ele possa nos ajudar diante das provações que enfrentamos. Mas agora vem a melhor parte. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou. No grito de Moisés, nós encontramos 5 atributos de Deus. Olha que interessante agora, no versículo 6, o grito de Moisés. Senhor, Senhor, Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Diante da confusão do povo, da adoração de um ídolo, de um bezerro de ouro, vem agora uma revelação de quem é este Deus que quer cuidar deste povo. E nos atributos dele, ou seja, de Deus, o povo já vai contemplar quem é esse Deus, que não é um Deus distante, que não é um Deus vingativo, que não é um Deus oculto, mas é um Deus que se aproxima, que ouve o grito do seu povo diante da sua dificuldade e vem para realizar estes atributos que pertencem à sua identidade. E a palavra de Deus é muito completa, porque agora nós vamos contrapor os 5 atributos de Deus apresentado aqui no livro do Êxodo, diante da realidade que o povo enfrentava. Para quê? Para compreendermos esta palavra e trazermos ela para perto de nós, para que de fato ela também nos alcance. Então, imediatamente Moisés se curvou até o chão e prostrado por terra, como um sentido de adoração, de reverência a este Deus que se manifestava diante do seu grito. E vem agora a prece de intercessão que Moisés faz em prol do seu povo. E qual foi a oração de Moisés? Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te. Aí vem 5 pedidos de Moisés. Caminha conosco, embora seja um povo de cabeça dura, perdoa as nossas culpas, perdoa os nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Se na primeira parte encontramos os 5 atributos de Deus,
Nesta última, encontramos os 5 atributos que pertencem a nós. E para cada um de Deus, tem um que se relaciona conosco. Primeiro, caminha conosco. Nosso. E o de Deus, misericordioso. Então, diante da nossa jornada, da nossa labuta, das nossas buscas, das conquistas, nós temos um Deus misericordioso, que não é insensível à nossa dor, ao nosso sofrimento, mas é um Deus que se faz próximo, porque Ele é misericordioso. Será que na situação que nós estamos vivendo, esta palavra é atual? Muito atual. Quem participou da missa no domingo passado, depois também ouvíamos no domingo retrasado, Jesus dizendo que permaneceria conosco, nos dando o Espírito Santo. E aí ele vai dizer no Evangelho: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então é esta misericórdia que nos alcança na jornada da vida, para que nós não permaneçamos sozinhos. Misericordioso caminha conosco. Segundo atributo da oração de Moisés: povo de cabeça dura. Mais uma atualidade da palavra de Deus. Não só na época de Moisés, o povo era de cabeça dura, querendo fazer o que dava na telha. Mas infelizmente nós ainda continuamos a sermos um povo de cabeça dura, de fazer somente aquilo que eu quero, e de repente podemos chegar a este caminho, que foi o caminho do povo de Deus, a idolatria, o distanciamento de Deus, a dureza do coração, a dureza da cabeça. Mas diante de um povo de cabeça dura, o que é que nós temos? Um Deus clemente, o segundo atributo. Um Deus que se compadece, um Deus que se aproxima, um Deus que ouve o nosso grito, mesmo diante dos erros, das incompreensões, dos distanciamentos, e vem em auxílio da nossa fraqueza. Segundo atributo. O terceiro, perdoa as nossas culpas. Então, a grandeza do caminho da fé está em olhar para si, se confrontar com uma realidade maior, que é esta que nos é acessível, a realidade da misericórdia e da clemência de Deus, que nos ajuda a reconhecermos as nossas fraquezas, pecados e debilidades, para que, nos abrindo à misericórdia de Deus, Ele nos conceda o seu perdão. E aqui nós precisamos permitir com que esta palavra nos eduque, porque hoje somos doutrinados pela cultura do super-homem e da super-mulher, que nos afirma: você não tem erro, você não tem pecado, você pode fazer tudo aquilo que você tem vontade, e nós vamos sendo doutrinados por esse tipo de pensamento. E pode ser que só quando chegamos numa situação grave da vida, pela força dela, nós vamos ter que olhar para dentro de nós e de fato dizermos: eu errei, eu falhei, eu pequei, eu preciso da misericórdia de Deus. Então aqui vem mais uma vez a palavra de Deus para nos educar, porque enquanto o povo de cabeça dura achava que eles poderiam resolver os seus problemas por conta própria, criando um bezerro de ouro, adorando como Deus para resolver os seus problemas, e depois eles foram vendo que isso não alcançou a sua finalidade última. E aí Moisés vai interceder diante deste povo pecador, mas quando somos capazes de olhar para dentro de nós e de reconhecermos as nossas culpas, nós temos um Deus paciente, ou seja, cheio de paciência. E esta é uma virtude de Deus
que todos nós precisamos no nosso dia a dia: paciência. Seja na relação familiar como esposo, como esposa, seja na vivência da educação dos filhos, como pai, como mãe, e também como filhos diante do pai e da mãe, seja nas nossas relações de trabalho, seja na vida em comunidade, seja também nas relações interpessoais. Termos paciência. Porque como hoje nós vivemos um ritmo muito acelerado, nós queremos que tudo seja resolvido no toque da tela ou no controle remoto. E tem muitas situações da nossa vida que não serão resolvidas de maneira imediata. Tomemos um exemplo: uma pessoa que descobre que está com uma doença grave. Por mais que ela tenha o desejo da cura, esse desejo não fará que a situação dela seja resolvida de hoje para amanhã. Então, qual vai ser o atributo de Deus que ela vai necessitar a cada dia do seu tratamento? Paciência. Diante da fragilidade nossa, do nosso pecado, nós temos um Deus que é paciente conosco. E agora vem uma indicação muito prática para cada um. Na sua lida cotidiana, diante da fragilidade dos outros e diante da sua, peça a Deus qual dom? O dom da paciência. E por que nós temos dificuldades de vivermos a paciência? Porque nós estamos no ritmo da ansiedade, da agitação. E isso não nos faz bem. Portanto, a atualidade da palavra que nos educa, que nos ensina. Quarto atributo da oração de Moisés: perdoa os nossos pecados. Então, diante deste caminho que fazemos, nos tornamos humildes diante de Deus, nos abrimos à ação dEle e pedimos: Senhor, perdoa os nossos pecados. E aí vem uma provocação a você: há quanto tempo você não se prostra diante de Deus, pedindo a Ele que perdoe os seus pecados? E diante deste pedido, qual é o atributo de Deus? O quarto: rico em bondade. Então, diante das nossas fragilidades, do nosso pecado, da nossa cabeça dura, se nós fazemos este caminho de fé proposto pela palavra, quem nos espera? Um Deus bondoso, que nos acolhe, que nos ama, que olha para as nossas fragilidades e nos permite ser alcançados pelo seu amor. E é isso que o Evangelho vai nos reforçar, e eu vou chegar daqui a pouco nele. Para quê? Para que a nossa vida seja mudada. E por fim, Moisés faz um pedido belíssimo: acolhe-nos como propriedade tua. No sentido de pertença, de estar próximo, de ter intimidade. Porque de fato, se somos criados à sua imagem e semelhança, temos em nós a essência de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco, compreendendo o Evangelho. Aí vem uma outra dificuldade do nosso tempo: já não queremos mais viver como propriedade de Deus, já não queremos mais viver esta pertença, porque fomos convencidos por um determinado tipo de pensamento, que nos diz: preciso dar o meu grito de independência, porque eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de fé, eu não preciso de comunidade. E neste tempo de pandemia, devido ao distanciamento social, quantas pessoas estão se perdendo diante do seu medo, da sua agitação, da sua ansiedade, dos seus problemas,
porque já não querem mais se reconhecer como propriedade do Senhor. E aqui vem um pedido de acolhida da nossa parte, porque a nossa parte Deus não pode fazer. A abertura do nosso coração para acolhermos isso que a palavra nos ensina, e acolhendo, desfrutaremos de todos os benefícios que somente o Senhor pode nos dar. E aí encerramos a primeira leitura com o último atributo de Deus: fiel. Mesmo quando o povo se distanciou, criou um falso Deus para adorá-lo, esse Deus não abandonou o seu povo, porque Ele sempre é fiel. Certa vez eu estava em Aparecida do Norte, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, e eu ouvi um padre dizer uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: vemos pelas cidades várias placas, adesivos de carros, até outdoors, escrito Deus é fiel. Mas eu não vejo adesivos, placas e camisetas escrito eu sou fiel. E eu achei muito interessante essa provocação, porque Deus é fiel e sempre será, não mudará. E aí nós, de repente, fazemos propaganda disso. Mas agora, era necessário também que esta fidelidade nos alcançasse de tal forma que nós não só dissêssemos que somos fiéis, mas que vivêssemos esta fidelidade no nosso cotidiano. Hoje, muitos se unem em matrimônio e constituem uma família. E o que vem com mais força para destruir um casamento, para destruir uma família? A infidelidade. Porque as propostas são tantas que aparecem, em diversas circunstâncias e ambientes. E por que a infidelidade tem destruído tanto as famílias, tanto os casamentos? Porque quando esta palavra não cai no nosso coração para criar raízes, qualquer ventinho mais forte nos leva para o outro lado da plantação. E hoje, nos abrindo a força que quer nos alcançar, a força da palavra, a força de Deus, permitamos que a fidelidade dele nos alcance para que nós sejamos fiéis e nos permitamos viver debaixo da sua proteção, do seu cuidado, da sua orientação como propriedade dele. Então, esta foi a visão e a experiência de quem é Deus para o povo do Antigo Testamento. E agora nós vamos para o Evangelho, porque na plenitude dos tempos, como nos diz a carta de São Paulo, Deus manda o seu Filho, e este Filho vai nos revelar plenamente quem é este Deus. E aí eu queria tomar com vocês agora o Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 3, pequeno, versículos 16 a 18. Olha o que disse o Evangelho. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Qual é a definição que nós encontramos de Deus agora no Novo Testamento? Deus é amor. E como este amor se manifesta? Na ação do Pai, que manda o seu Filho, este Filho que se entrega, se doa e nos salva, derramando o seu sangue na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, para nos dar esta vida nova, e na sua ressurreição
Ele nos comunica o Espírito Santo para que esta vida permaneça em nós. E fomos isso que nós celebramos agora no tempo da Páscoa, encerramos no domingo passado com a festa de Pentecostes. E aí eu gosto muito de uma definição de Santo Agostinho. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Por isso que o Evangelho nos disse, Deus é amor. E a partir do momento que nós temos em Deus a essência do amor, se nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança, qual é a nossa essência? O amor. Então nós somos uma grande maravilha criada pelas mãos de Deus, que faz refletir o que Deus tem de melhor em si. E o que é isso? O amor. Infelizmente, esta palavra amor se tornou uma palavra muito banalizada, muito comum, e ela foi perdendo a sua essência. E agora o Evangelho vai nos indicar não somente quem é Deus, amor, Pai, Filho e Espírito Santo, mas como este amor se dá na relação que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer ter com cada um de nós. Então, aqui no Evangelho, nós vamos encontrar 6 atributos deste amor. Primeiro, um Deus que dá o seu Filho. Segundo, dá este Filho para que nós não morramos, mas para que nós tenhamos a vida. E tendo esta vida, devemos crer nele. Terceiro, crendo nele, ele nos possibilita a eternidade, a vida eterna. Quinto, ele vem não para condenar. E sexto, ele vem para salvar. Então, este amor que nos alcança, nos oferece tudo isso. Mas, para que esta realidade se concretize em nós, é necessário nos abrirmos a esta ação de Deus, amor. E agora, eu gostaria de tomar com vocês uma dimensão muito prática da vida de oração e da liturgia, que nos dá uma indicação prática. Como experimentar e permitir com que tudo isso que a palavra está me ensinando, me alcance na dimensão de quem eu sou. Todos nós, quando vamos à missa, iniciamos de que forma? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não é assim? Como que nós terminamos a missa? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando você na sua casa está fazendo a sua oração pessoal, como devemos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocamos quem? Deus amor, Pai, Filho e Espírito Santo. E o invocamos traçando em nós qual sinal? Este sinal da cruz. Por quê? Porque foi nesta ação que nós conhecemos Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E este sinal da cruz traçado em nós, invocando a Santíssima Trindade, não pode ser meramente um rito que eu faço sem saber o que ele significa. Porque de repente eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, com a minha catequista, aprendi lá na igreja, e de repente faço sem entender qual é o poder que este sinal, diante da minha invocação, pode realizar na minha vida. E aí eu vou utilizar agora uma ideia de um teólogo italiano, chamado Romano Guardini, que é citado num texto do Papa Bento XVI. Preste atenção, isso é muito importante. Ele vai dizer
que quando nós fazemos o sinal da cruz em nós, somos envolvidos na totalidade de quem somos, ou seja, corpo e alma, inseridos nesta comunhão da Santíssima Trindade, de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que quer nos dar o seu amor. Aí vem a pedagogia. Primeira parte que eu toco, quando eu faço em nome do Pai, qual membro do meu corpo? A minha cabeça. Então aqui eu devo pedir que os meus pensamentos se tornem como os pensamentos de Deus, que é amor. E agora nesta pandemia, quantas pessoas com os pensamentos e a cabeça agitada que não para? Quantas pessoas que já não conseguem mais dormir? Quantas pessoas preocupadas com os seus problemas, com as dificuldades, com as situações adversas da pandemia? Então, o primeiro toque, pedindo a força do Pai sobre a sua cabeça, sobre os seus pensamentos. Depois, o segundo toque se dá onde? Na altura do coração, que representa toda a nossa dimensão sentimental dos afetos. E aqui nós pedimos a força de quem? Do Filho. Aí podemos nos provocar. Quantos sentimentos desordenados muitas vezes nos dominam? Quantos sentimentos ruins podem brotar no nosso coração e nos roubar a paz que Jesus ressuscitado nos prometeu domingo passado? A paz esteja convosco. Quantos sentimentos já me engoliram e me fizeram reféns, principalmente nos momentos que eu sou mais frágil? E aqui eu devo pedir a força de quem? Do Filho, para que Ele alcance o meu coração, os meus afetos, os meus sentimentos, e dê a eles a devida orientação. E por fim, nós tocamos os dois ombros, pedindo a força de quem? Do Espírito Santo, né? Pai, cabeça, Filho, Jesus, coração, e Espírito Santo tocando os dois ombros, ou seja, de um lado ao outro da totalidade de quem nós somos. E o que simboliza o toque nos ombros, pedindo a força do Espírito Santo? A dimensão das nossas vontades, das vontades que brotam em nós. E tem vontades que podem se tornar desorientadas. Então, de repente, eu tenho vontade de comer. Mas se eu comer demais, o que pode acontecer? Eu posso passar mal do estômago e depois vomitar e ficar com azia. Uma vontade desordenada que me prejudicou. E aqui nós poderíamos citar vários outros exemplos. E por que o padre está dizendo isso? Porque a cada dia nós precisamos da força do Espírito Santo para reorientar as nossas vontades, que de repente nos jogam de um lado para o outro inteiramente. E quando eu faço esta experiência da Santíssima Trindade, Pai, pensamentos, Filho, sentimentos, e Espírito Santo, vontades, eu me torno unificado dentro de mim, orientada pela força deste amor, que me conduz à graça daquilo que nos falou o Evangelho, da salvação, da alegria, da vida em Deus, da experiência
que me dará a graça do perdão dos meus pecados, da paciência diante das realidades adversas, da paz interior diante das agitações que muitas vezes me abocanham. E se nós soubéssemos a força que tem este sinal e esta oração, que de repente você já fez tantas vezes, de maneira despercebida, e não desfrutou do que ela pode fazer em você. Então, que neste domingo da Santíssima Trindade, você permita com que este Deus amor, por meio do Pai, alcance os seus pensamentos, por meio do Filho, alcance os seus sentimentos, e por meio do Espírito Santo, alcance as suas vontades. Gente, que maravilha compreender isso! Que força esta palavra tem em nós, e nos ajuda a vivermos melhor, a rezarmos melhor, e a fazermos também estes sinais de uma maneira diferenciada. Quantas vezes as pessoas passam na porta da igreja e fazem o em nome do Pai como se fosse uma mandinga, como se fosse um rito qualquer, e tantos outros que ainda nem sabem fazer o sinal do em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em si. Porque antigamente os pais ensinavam, os avós ensinavam. Hoje os pais já nem vêm mais à igreja, ainda bem que ainda tem avô e avó, que de repente assumem esse papel e tem esta importância. Então, que neste domingo da Santíssima Trindade, você faça esta experiência. Amém? Vamos encerrar pedindo isso, exercitando o que a palavra nos ensinou. Então agora por um minutinho, feche os seus olhos e faça o seu exame de consciência. Aonde a palavra de Deus me tocou ou me cutucou mais? E agora, se você quiser, toque a sua testa, início do sinal da cruz que você traça, e peça ao Pai, ao Divino Pai Eterno, que alcance os seus pensamentos, que de repente se tornaram tão agitados, diante de tudo aquilo que você tem vivido, e apresenta ao Pai tudo o que passa pela sua cabeça. Peça a Ele que toque todos os seus pensamentos, e possa te dar a graça do alívio diante daquelas tribulações que muitas vezes deixam a sua cabeça quente. Se você é uma pessoa de cabeça dura, como ouvimos na primeira leitura, peça ao Divino Pai Eterno esta graça de tocar a sua cabeça dura, para que a palavra entre, para que ela seja compreendida, e para que você, conhecendo esta palavra, tome a decisão de segui-la. Agora põe a sua mão sobre a altura do seu coração e peça ao Filho, peça a Jesus que toque todos os seus sentimentos, os seus afetos, o seu temperamento, o seu jeito de ser. Peça a Jesus que te dê a paz do coração, como Ele nos prometeu no domingo passado, diante das suas agitações, diante da sua ansiedade. Diga: Jesus, toque o meu coração, toque os meus sentimentos, toque os meus afetos. Eu te peço, Jesus. E agora toque os seus dois ombros
fazendo este último sinal. E peça ao Espírito Santo para tocar as suas vontades. Quais são as suas vontades desordenadas, que já te dominaram, que já te maltrataram, que já te fizeram sofrer? Peça ao Espírito Santo a divina ordem sobre a sua vida, para que Ele te alcance de um lado a outro, ou seja, na totalidade de quem você é. Vem, Espírito Santo, toque a minha vontade, principalmente aquela que muitas vezes me domina e me faz sofrer. E nesta solenidade da Santíssima Trindade eu quero ser tocado na plenitude de quem eu sou, na minha totalidade, porque este Deus amor está comigo. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. Esse amor que te alcança na sua totalidade, porque você é criatura amada de Deus, porque você é maravilha de Deus. Toma posse da força desta palavra hoje, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas vontades. Amém. Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Sob teu olhar, vamos caminhar com seu terno amor, nos ensina a amar para sempre a Trindade Santa. Vamos juntos contemplar, contemplar. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Sou